além do bem e do mal. Os preconceitos dos filósofos. A vontade da verdade, que nos poderá levar ainda a muitas aventuras. Essa famosa veracidade de que todos os filósofos até agora falaram com veneração. Quantos problemas essa vontade da verdade já nos levantou. Quantos problemas singulares, graves e dignos de serem postos. Já é uma longa história e, no entanto, parece que acaba de começar. Que haveria de estranho se acabássemos por nos tornarmos desconfiados, se perdêssemos a paciência, se nos tornássemos impacientes? Aprendemos, nós também, dessa esfinge a nos questionarmos. Quem nos viria aqui precisamente a nos questionar? Que parte de nós mesmos tende à verdade? De fato, nós nos detivemos longamente diante da razão dessa vontade, até que acabamos por nos deter diante de uma pergunta mais importante ainda. Nós nos perguntamos então sobre o valor dessa vontade. Pode ser que desejemos a verdade. Por que não haveríamos de preferir a não verdade? O problema do valor se apresentou a nós, ou melhor, fomos nós que nos apresentamos a esse problema? Quem de nós é aqui Édipo? Quem é Esfinge? Ao que parece, é um verdadeiro encontro de problemas e de questões, e poder-se-ia crer nisso. No fim das contas, parece que o problema jamais foi colocado até agora, que fomos os primeiros a percebê-lo, a considerá-lo, a assumir o risco de tratar dele. De fato, é um risco a correr, e talvez o maior de todos. Como uma coisa poderia nascer de seu contrário? Por exemplo, a verdade do erro, ou a vontade do verdadeiro da vontade do erro, o ato desinteressado do egoísta, ou como a contemplação pura e radiante do sábio nasceria da cobiça. Semelhantes origens seriam impossíveis. Seria loucura pensar nisso, até pior. As coisas de mais alto valor devem ter outra origem, uma origem que lhes seja peculiar. Não poderiam ter saído desse mundo passageiro, falaz, ilusório, desse labirinto de erros e de desejos. É, pelo contrário, no seio do ser, no imutável, na divindade oculta, na coisa em si, que se deve encontrar sua razão de ser, e não em qualquer outro lugar. Essa forma de apreciar constitui o preconceito típico com o qual são realmente reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Essas avaliações se encontram na base de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir dessa crença que se esforçam para atingir seu saber, para alcançar alguma coisa que finalmente é solenemente proclamada verdade. A crença fundamental dos metafísicos é a crença na oposição dos valores. Os mais instruídos dentre eles jamais pensaram em levantar dúvidas desde o início, quando isso teria sido mais necessário, ainda que tivessem feito o voto de omnibus dubitandum. Pode-se perguntar com efeito, primeiramente, se, de uma forma geral, existem contrários, e, em segundo lugar, se as avaliações e as oposições que o povo criou para apreciar os valores, aos quais a seguir os metafísicos colocaram sua marca, não são talvez avaliações superficiais, perspectivas momentâneas, projetadas, dir-se-ia do fundo de um canto, talvez de baixo para cima, perspectiva de rã, de algum modo, para empregar uma expressão familiar aos pintores? Qualquer que seja o valor que se atribua ao verdadeiro, ao verídico, ao desinteressado, poderia muito bem acontecer que se devesse atribuir à aparência, à vontade de enganar,
ao egoísmo e à cobiça, um valor superior e mais fundamental para toda a vida. Além do mais, seria ainda possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e reverenciadas consistisse precisamente em que elas são aparentadas, ligadas e emaranhadas de uma forma insidiosa e talvez até mesmo idênticas às coisas más, aparentemente contrárias. Talvez. Mas quem, portanto, se ocuparia de um tão perigoso talvez? É preciso esperar para isso a chegada de uma nova espécie de filósofos, daqueles que são animados de um gosto diferente, qualquer que seja de um gosto e de uma inclinação que difeririam totalmente daqueles que estiveram em curso até aqui. Filósofos de um perigoso talvez sob todos os aspectos. E para falar seriamente, já os vejo chegando, esses novos filósofos. Após ter passado bastante tempo a ler os filósofos nas entrelinhas e a inspecionar até a raiz das unhas, terminei por me dizer que a maior parte do pensamento consciente deve também ser incluída entre as atividades instintivas, sem excetuar até mesmo o pensamento filosófico. É necessário aqui aprender a julgar de outra forma, como já foi feito com relação à hereditariedade e aos caracteres adquiridos. Do mesmo modo que o ato do nascimento tem pouca importância no conjunto do processo hereditário, assim também o fato da consciência não se opõe de uma forma decisiva aos fenômenos instintivos. A maior parte do pensamento consciente de um filósofo é secretamente governada por seus instintos e forçada a seguir uma via traçada. Atrás da própria lógica e da aparente autonomia de seus movimentos, há avaliações de valores, ou me exprimir mais claramente, exigências físicas que devem servir para a manutenção de um determinado gênero de vida. Afirmar, por exemplo, que o determinado tem mais valor que o indeterminado, a aparência menos valor que a verdade, semelhantes avaliações, apesar da importância normativa que tem para nós, não poderiam ser senão avaliações de primeiro plano, uma espécie de tolice, útil talvez para a conservação de seres como nós. Se for admitido naturalmente que o homem não é a medida das coisas. A falsidade de um juízo não é para nós uma objeção contra esse juízo. Aí está o que nossa nova linguagem tem talvez de mais estranho. Trata-se de saber em que medida esse juízo acelera e conserva a vida, mantém e mesmo desenvolve a espécie. E, por princípio, nos inclinamos a sustentar que os juízos mais falsos, dos quais fazem parte os juízos sintéticos a priori, são para nós os mais indispensáveis, que o homem não poderia viver sem o curso forçado dos valores da lógica, sem medir a realidade com a estiagem do mundo puramente fictício do incondicionado, do idêntico a si, sem uma falsificação constante do mundo pelo número. Querer renunciar a juízos falsos seria renunciar à vida, negar a vida. Admitir que a mentira é uma condição vital, isso é certamente opor-se de forma perigosa às avaliações habituais. Uma filosofia que o ousasse lhe bastaria para colocar-se desse modo além do bem e do mal. O que incita a considerar todos os filósofos metade com desconfiança e metade com ironia não é porque se perceba sem cessar como são inocentes, como se enganam e se equivocam facilmente e muitas vezes, em resumo, não é uma infantilidade e sua puerilidade que nos chocam, mas sua falta de retidão. Eles, pelo contrário, fazem grande barulho em torno de sua virtude, logo que se toca, mesmo que seja de longe, o problema da verdade. Todos parecem querer demonstrar que chegaram às suas opiniões pelo desenvolvimento natural de uma dialética fria, pura e divinamente impassível, diferentes nisso dos místicos de toda espécie que eles, de modo muito ingênuo,
falam de inspiração, enquanto no fundo defendem uma tese antecipada, uma ideia súbita, uma inspiração e, na maioria das vezes, um desejo íntimo que apresentam de forma abstrata, que passam ao crivo e o expõem com motivos laboriosamente rebuscados. São todos advogados que não querem passar como tais. Na maioria das vezes, são até mesmo os defensores astutos de seus preconceitos, que batizam com o nome de verdades, muito distantes, no entanto, da intrepidez de consciência que se confessa a si mesmo, justamente muito distantes do bom gosto, da bravura que quer também fazê-lo compreender aos outros, seja para preservar um inimigo ou um amigo, seja também por audácia e para zombar dessa bravura. A hipocrisia tão rígida quanto modesta do velho Kant, pelo qual nos atrai as suas vias desviadas da dialética, essas vias que nos levam, ou antes, que nos induzem a seu imperativo categórico. Esse espetáculo nos faz rir, a nós, crianças mimadas, que não sentimos o menor prazer em guardar as sutis perfídias dos velhos moralistas e dos pregadores da moral. Ou ainda esses malabarismos matemáticos com os quais Spinoza mascarou sua filosofia, isto é, o amor de sua própria sabedoria, para interpretar assim como convém a palavra filosofia, com o qual armou sua filosofia como que de uma couraça para intimidar assim, desde o início, os assediantes que ousassem lançar um olhar à sua virgem invencível, verdadeira Palas de Atenas. Como essa máscara deixa adivinhar a timidez e a vulnerabilidade de um doente solitário. Pouco a pouco me dei conta do que foi até agora toda grande filosofia. A confissão de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e insensíveis. Percebi que as intenções morais ou imorais formavam em toda a filosofia o verdadeiro germe vital de onde nasce cada vez a planta inteira. Se quisermos saber como se formaram as afirmações metafísicas mais transcendentes de um filósofo, faríamos bem, isso seria até mesmo inteligente, perguntar-nos a que moral quis chegar com isso. Desse ponto de vista, não acredito que o instinto do conhecimento seja o pai da filosofia, mas antes que é outro instinto que se serviu aí também do conhecimento e do desconhecimento como de um simples instrumento. Quem quer que examine os instintos fundamentos do homem com a intenção de saber até que ponto os filósofos se divertiram, aqui, sobretudo, com seu jogo de gênios inspiradores, demônios ou duendes talvez, haverá de reconhecer que todos esses instintos algum dia já fizeram filosofia, que maior desejo de cada um deles seria de se apresentar como fim único da existência, tendo qualidades para dominar os outros instintos. De fato, todo instinto é ávido de dominação e, como tal, aspira a filosofar. Certamente, nos sábios, nos verdadeiros espíritos científicos, pode ocorrer que seja de outra forma, que isso seja melhor, se quisermos. Talvez haja neles verdadeiramente alguma coisa como instinto de conhecimento, uma pequena mecânica autônoma que, bem montada, funcione a contento, sem que os outros instintos do sábio participem dela de modo essencial. É por isso que os verdadeiros interesses do sábio se encontram geralmente em outro lugar, por exemplo, na família, nos negócios ou na política. É até mesmo indiferente que sua pequena máquina seja colocada em tal ou qual ponto da ciência e que o jovem trabalhador do futuro se converta num bom filólogo ou talvez num bom conhecedor de cogumelos ou ainda químico. Pouco importa para distingui-lo se torne isso ou aquilo. Pelo contrário, no filósofo nada há de impessoal e particularmente sua moral demonstra, de uma forma decisiva e absoluta, o que é, isto é, em que relação hierárquica se encontram os instintos mais íntimos de sua natureza.
Como os filósofos podem ser maus? Não conheço nada de mais pérfido que a brincadeira que Epicuro se permitiu com relação a Platão e aos platônicos. Ele os chamou de Dionysioclax. Isso quer dizer, em primeiro lugar, e de acordo com a etimologia, adoradores de Dioniso, acólitos de Tirano, vis cortesãos. Mas isso significa ainda um monte de comediantes. E é, sobretudo, nessa última interpretação que se encontra o traço de maldade que Epicuro disparou contra Platão. Ele estava indignado com o porte majestoso, com a habilidade de aparecer em público que tão bem sabiam fazer Platão e seus discípulos, ao que não se adequava Epicuro. Ele, o velho professor de Samos, que escreveu 300 obras, oculto em seu pequeno jardim de Atenas. E quem sabe, talvez não os tenha escrito por despeito, por orgulho, para provocar Platão. Seriam necessários 100 anos à Grécia para se dar conta do que era Epicuro, o deus dos jardins, se é que ela realmente se deu conta. Em toda a filosofia, há um ponto em que a convicção do filósofo entra em cena, ou, para tomar emprestada a linguagem de um antigo mistério, adventavit asinus, pulcher et fortissimus. É de acordo com a natureza que querem viver. Ó nobres estoicos, que velhacaria de vocês! Imaginem uma organização como a natureza, pródiga sem medida, indiferente sem medida, sem intenções e sem consideração, sem piedade e sem justiça, a um tempo fecunda e estéril e incerta. Imaginem a própria indiferença convertida em poder. Como poderiam viver em conformidade com essa indiferença? Viver não é precisamente a aspiração a ser diferente da natureza? A vida não consiste precisamente em querer avaliar, preferir, ser injusto, limitado, conformado de outro modo? Admitindo que o imperativo viver de acordo com a natureza significasse, no fundo, a mesma coisa que viver de acordo com a vida, como não poderiam fazê-lo? Por que fazer um princípio daquilo que vocês mesmos são daquilo que devem ser? Na verdade, tudo é exatamente o contrário. Quando pretendem ler com entusiasmo o cânon de sua lei na natureza, vocês aspiram a uma coisa totalmente diferente. Surpreendentes comediantes que se enganam a si próprios. Sua altivez quer se impor à natureza, fazer penetrar nela sua moral, seu ideal. Pedem que essa natureza seja uma natureza conforme o pórtico e gostariam que toda a existência não existisse senão a sua imagem, como uma monstruosa e eterna glorificação do estoicismo universal. Apesar de todo o seu amor pela verdade, vocês se empenham com uma perseverança que chega até a hipnotizá-los a ver a natureza de um ponto de vista falso, isto é, estoico, de tal forma que não podem mais vê-la de outra forma, e no fim das contas, algum orgulho sem limites ainda os leva a acariciar a esperança demente de poder tiranizar a natureza, porque ainda são capazes de tiranizar a vocês mesmos, pois o estoicismo é uma tirania que se impõe a si próprio, como o próprio estoico não era uma porção da natureza. Mas isso é uma velha história, sempre a mesma. O que aconteceu outrora com os estoicos ocorre ainda hoje, desde que um filósofo começa a acreditar em si mesmo. Ele cria sempre o mundo à sua imagem. Não pode fazer de outra forma, pois a filosofia é esse instinto tirânico, essa vontade de potência, a mais intelectual de todas, a vontade de criar o mundo, a vontade de causa prima. O zelo e a sutileza, poderia quase dizer a malícia, com que em toda a Europa se dispõe a acompanhar de perto o problema do mundo real e do mundo das aparências, se prestam a refletir e a escutar. E aquele que em segundo plano não ouve falar senão que a vontade do verdadeiro não pode se vangloriar de ter o ouvido mais refinado. Em certos casos, muito raros, pode ser que semelhante vontade do verdadeiro esteja realmente em jogo, o que não deixaria de ser uma intrepidez extravagante e aventureira, o orgulho metafísico de uma sentinela perdida, que prefere um punhado de certeza
a toda a nossa carrada de belas possibilidades. Também pode acontecer que haja puritanos fanáticos da consciência que preferem morrer por uma fé de um nada assegurado do que por uma probabilidade de alguma coisa de incerto. Ora, isso é niilismo e um indício de uma alma desesperada e fatigada até a morte, qualquer que seja a aparência de bravura que semelhante atitude quisesse atribuir. Parece, no entanto, que é totalmente diverso nos pensadores mais vigorosos que ainda estão animados de uma vitalidade mais abundante e mais ávida por viver. Quando tomam partido contra a aparência e pronunciam com orgulho a palavra perspectiva, quando estimam tão pouco o testemunho de seu próprio corpo como aquele da aparência que afirma que a terra é imóvel, renunciando assim, com um visível desinteresse, à aquisição mais segura, pois há, por acaso, algo mais seguro do que o próprio corpo? Quem sabe se no fundo não querem reconquistar alguma coisa que outrora possuíam de forma mais segura ainda, alguma coisa que faça parte do antigo apanágio da fé, talvez a alma imortal, talvez o Deus antigo. Em resumo, ideias que haveriam de fornecer uma base da vida mais sólida, isto é, melhor e mais alegre que com as bases das ideias modernas? Há nisso desconfiança com relação a essas ideias modernas. Há incredulidade a respeito de tudo o que foi construído ontem e hoje. A isso se une talvez um certo desgosto e uma leve ironia a respeito desse insuportável bric-a-brac de ideias de mais diversa origem, tudo o que introduz hoje no mercado aquilo que se chama positivismo, uma repugnância do gosto refinado diante dessa mescla de feira e esses trapos, onde desfilam esses filosofrastos da realidade, para quem nada é novo e sério, senão precisamente essa feira. Parece-me que, nesse ponto, é que se deve dar a razão a esses céticos antirrealistas, a esses minuciosos analistas do conhecimento. Seu instinto que os expulsa da realidade moderna não foi refutado. Que importa o fato de tomarem caminhos desviados que nos conduzem para trás? O que é essencial neles não é que querem voltar atrás, mas é realmente que eles querem ir embora. Um pouco mais de força, de vigor, de coragem, de domínio, e gostariam de sair de tudo isso e não caminhar para trás.